Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos nos dias de domingo. Eu vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Nossos estudos hoje se concentram na obra em que o Espírito de Emmanuel, através do médico Chico Xavier, nos traz o livro Vinha de Luz. E a lição de hoje é a de número 54, Fariseus. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os tempos terrenos. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que exposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação dele. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização, provocando tumultos e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Fariseus. Fariseus, comumente, nós venhamos a estudar, e isso aí depende do dogma religioso, mas os fariseus, eles têm uma estrutura emblemática da passagem do Cristo na condição de experiência de testemunha para o próprio Cristo, né? Boa parte das palavras do Cristo foram emitidas por muitas das vezes desafios e indagações que os fariseus traziam para ele. Nessa lição aqui, é notório que Emmanuel ele utiliza-se do recurso da realidade dos fariseus naquela época do Cristo com algumas realidades nossas da humanidade. Os fariseus era um povo que tinha culturalmente e intelectualmente muitos integrantes. Então, por isso, destas indagações, e assim, a importância, né? Porque era realmente um povo materialista, era um povo que se contrapunha às ideias do Cristo, mas, ao mesmo tempo, a importância da existência deles dentro da missão do Cristo, porque Cristo pôde, através de muitas interpelações dele,
uma fala de Jesus que está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Acautelai-vos, ou seja, tomai cuidado, primeiramente, do fermento dos fariseus. E que fermento seria esse dos fariseus? Emmanuel, no primeiro parágrafo, já nos traz alguns indicadores. Fariseu ainda é todo homem presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. Então, se nós formos começar o estudo a princípio disso, um homem que se assemelha a um fariseu tem um orgulho enorme, tem um egoísmo também enorme, é um vaidoso, acredita somente ser ele um privilegiado de Deus. Ou seja, todas as vicissitudes morais que nos travam na marcha do progresso é compelido à realidade de um fariseu de alguns 1000 anos atrás. Então, Emmanuel, ele já nos chama a atenção. Tomemos cuidado. Vamos ter cautela para não estarmos em condições de ações que os fariseus, por outrora, praticavam. No segundo parágrafo, o Emmanuel, ele já destrincha mais, já é mais explicativo com relação a isso. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. É o que nós estamos estudando. O povo fariseu tinham realmente integrantes intelectualmente muito elevados. Então, os desafios que eram propostos para Cristo vindo deles sempre eram muito perigosos. Porque eles pegavam na entrelinhas do Cristo para encaixar nas brechas, inclusive da lei, para mostrar, ó, Cristo, você está enganado. Então, Cristo, com a sua sabedoria, com sua evolução, né, do Espírito Celeste, todas as respostas foram dadas convenientemente para o progresso do Espírito. Você pode até viver na carne, mas lembre-se dos compromissos espirituais, dos compromissos morais. Dentre os desafios, nós temos a imagem de César na moeda. Então, todos esses movimentos, eles foram dados e desafiados a Cristo, para que Cristo, de um certo modo, também complementasse a sua missão. Mas o que está chamando a atenção nessa lição agora é nós ainda, atualmente, 2025 anos após Cristo, ainda temos comportamentos que os fariseus tinham. Então, aqui, Emmanuel ele fala, o orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Então, todos os ambientes do círculo social podem se encontrar realmente espíritos encarnados, principalmente aqui, né? Que ainda se contextualizam, ainda se assemelham às práticas dos fariseus. E repara que nesse mesmo parágrafo, Emmanuel chama a atenção da questão do orgulho. Orgulho. Vamos continuar esse parágrafo aqui, ó. Respira em todos os templos terrestres,
Quando ele vem trazer a questão de templo, ele está falando que dentro das religiões, dentro das doutrinas, ainda se encontram também pessoas, espíritos em evolução, né? Estão todos em evolução, mas ainda carregam esses vícios morais que podem realmente travar a nossa marcha de evolução, né? Então aqui ele fala, respira em todos os templos terrestres. Acredita-se herdeiro único da divina bondade. E aí vai um ponto aí de raciocínio, de pensamento. Nós temos muito isso, né? Nós temos muitos grupos religiosos que acham que a salvação é somente daqueles que compõem aquela igreja, aquela sinagoga, aquele centro espírita, enfim. Acha que é só ali. E que, em vez de pregar a congregação, em vez de pregar, né, a colaboração entre todos, é como se simplesmente, olha, fora daqui, fora desse templo, fora dessa igreja, não há salvação. Estão todos perdidos. Ao ponto, inclusive, de se cerrar portas, de fechar portas para que um determinado filho de Deus não adentre aquele templo. É muito interessante nós tratarmos disso. Porque nos dias atuais isso ocorre muito. E nós não estamos falando nem da questão dos preconceitos necessariamente falando. Nós não estamos entrando nem nesse ponto. Nós estamos falando realmente do tipo, ó, eu sou filho de Deus. Ao ponto de falar assim, nossa, aquela pessoa, ela é espírita, ela está perdida. Eu já tratei com vocês aqui uma vez. Uma vez eu fui indagado, né, numa conversa dessas de âmbito social. Você é espírita, né, senhor? Você sabe fazer o Pai Nosso? Então, assim, é interessante, porque o que na verdade, se trabalha, se estuda dentro de um estudo mesmo religioso, que não consegue, por vezes, comunhar com os outros irmãos. Isso a gente tem tantos outros ritos que se aplica nesse processo. Vou citar um exemplo mais agudo agora. Dentro da própria grande igreja, por exemplo, existe vários sacramentos. E dentre tantos, existe até a extrema-unção, né? Principalmente quando a pessoa está a vir a falecer ou a desencarnar. Mas só que se essa pessoa não tiver passado por outros demais sacramentos, ela não pode receber a extrema unção. Então, a compreensão de fraternidade que foi passada pelo Cristo, na onde o cristianismo vive, trabalha na unicidade dos povos, trabalha nas atitudes colaborativas, na caridade, no estender a mão, no aceitar o seu irmão. Aí a gente tem que retornar aos ensinamentos do Cristo e estudá-los novamente. Precisamos compreender enquanto que a gente está fazendo um estudo dentro do que Emmanuel está trazendo. Na onde que o templo, na onde que os fiéis vão realmente abraçar a caridade como o maior símbolo do amor. Mas, ao mesmo tempo, eu falo,
por vezes, já citei várias vezes aqui, que o padre Júlio Lancelotti faz o que o Cristo recomendou. Estar entre os pequenos, estar entre os necessitados, estar entre os enfermos e doentes, estar entre aqueles que necessitam do auxílio. Padre Júlio Lancelotti provavelmente não pergunta o que eles acreditam. Provavelmente não julgam as suas crenças e nem a sua história. Simplesmente vai lá e auxilia. Que é, inclusive, um exemplo para todos nós. Mas se nós tivermos um coração de fariseu, nós estamos assumindo um risco enorme dentro do campo evolutivo da humanidade. Por isso que nós enxergamos tantas vezes, igual, por exemplo, essa semana mesmo, um crime horrendo aconteceu, e dentre tantos outros que ocorrem, dentro de todos os objetivos nossos, independente de sermos cristãos ou não, mas na onde que está o amor que nós temos que tanto desenvolver dentro do nosso ser, que é capaz, por vezes, algumas pessoas, de se atentar à vida contra o próximo. E olha, por vezes, por atos tão mesquinhos que é inacreditável. E olha, se a gente não vigiar e orar, nós somos compelidos a ter sentimentos tão nocivos que é um risco que nós assumimos durante uma encarnação. Então, repara, e eu vou voltar de novo desde o começo, e eu não terminei o parágrafo ainda, somente para nós continuarmos tendo uma ideia. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Primeiro ponto. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta, ou seja, tem a intenção de torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. Espíritos em evolução, que ainda se assemelham a grande parte dos fariseus, possuem um orgulho exacerbado, possuem um egoísmo sem medida, possuem uma vaidade descomunal. Então, tirando as outras vicissitudes, a inveja, o ciúme e tudo mais. E repara como que Emmanuel, ele finda esse parágrafo aqui, submetendo-as a ponto de vista, eu, Rangel, orgulhoso, submetendo a ponto de vista que esposou na sua escola, ou seja, culturalmente falando, e pela minha realidade que eu trago de outras existências e da eternidade, né? Eu tenho alguns paradigmas que eu realmente não quero alterar. Eu tenho algumas ideias que está esposado em mim, e é isso, e eu não vou mudar, né? Ou no argumento sectarista, ou no argumento setorizado, né? Olha, eu estou dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita é a verdade, e todo mundo que estiver fora dela está em perdição. Olha, não é assim. E, na verdade, nós somos todos irmãos aqui. E todos estamos na mesma conjugação de verbo, que é o evoluir. E quando a evolução ela se trata de maneira individual, mas o seu conjunto é coletivo. E o quanto que nós podemos contribuir
dentro do campo da caridade, com um irmão, com uma irmã que necessita também desse crescimento moral. Mas quando a gente se fecha numa redoma, na onde que tudo que está fora está errado e que somente eu estou salvo, nós entramos numa zona muito perigosa, que vai tudo contra com o que o Cristo nos ensinou. Vai tudo contra com o que o Cristo nos ensinou. Cristo optou por vir em missão para auxiliar os necessitados. E quem são os necessitados? Todos nós. A necessidade moral. Todos nós. Já passou-se mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. Então, aqui ainda. Estamos lutando. Mas uma coisa é fato. Independente da religião que se segue, da doutrina que se faz parte, ou até mesmo o treinamento do coração livre de todos os vícios morais, é disso que nós temos que estar abnegados. Julgamentos? Procurar julgar menos. Falar mal do próximo? Vamos procurar. Falar menos e até silenciar. E esse é o propósito. Mas o propósito é além de não falar mal do outro, não é auxiliar este mesmo o caminho do progresso. Jesus deu vários caminhos dentro da sua missão. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. Jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios. O que está querendo falar aqui? Eu sou abençoado por Deus. Sou abençoado por Deus. Mas é a prática dessas bênçãos. Se eu sigo Deus, se eu estudo todo o conteúdo que se faz necessário para o meu crescimento espiritual, como eu os aplico? Porque Emmanuel fala aqui que, por vezes, estes mesmos, abençoado por Deus, que segue uma trilha religiosa, ele jamais comparece no campo prático do processo. Continuando o parágrafo. Mas, como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Jesus, por vezes, nos orientou a respeito dos falsos profetas, de pessoas, de líderes institucionais, líderes religiosos. Por vezes, dentro do seu orgulho, vem trazer a confusão na cabeça daqueles que o seguem. É um compromisso, a princípio, nobre, mas que no decorrer do tempo da existência e da aplicabilidade do seu método, vai se tornando cada vez mais complicado a sua existência, vai ferindo o seu perispírito dentro desses ideais. Lembremos uma historinha que dentro dos nossos próprios estudos da doutrina, onde tinha um palestrante que falava, que orava de maneira linda, límpida, e tinha um senhor que sentava na última fileira do centro.
por vezes, ou quase nada, não opinava, mas estava sempre ali escutando. Quando os dois, já desencarnados, se encontram no plano espiritual, a gente vê o orador, palestrante, numa condição que talvez não condizia com o que ele falava, com o que ele pregava. E nós vemos aquele senhor da última fileira, que por vezes talvez silenciava mais do que falava, numa condição melhor espiritual. E na indagação daquele palestrante, mas como? Eu lembro do senhor lá no fundo do centro, tipo assim, quase ele falando que não fazia nada. Você está nessa condição e eu estou nessa? E aí o senhor simplesmente, mas o que o senhor falava, eu procurava praticar. Então, é dentro dessas lições que nós precisamos compreender e dentro do nosso esforço. As nossas mudanças íntimas requerem esforço. E esforços, por vezes, dolorosos. Mas o doloroso de dor física, Rangel, não somente. O doloroso é ter que abandonar algo que está nos criando algum vício e que está prejudicando nós de alguma maneira. Isso é doloroso. E principalmente quando a gente fala do campo moral. Mas eu gosto tanto de falar mal das pessoas. Mas tem que abandonar. Nossa, mas... olha que isso é o mínimo. Olha que isso aí ainda é tem tantas outras aí. Por vezes, a gente escuta umas coisas. Nossa, eu tô com uma inveja sua, mas é uma inveja boa. Inveja boa. Eu tô... esse tempo atrás, e aí é para motivo de estudo, eu escutei, né? Eu tô com uma inveja branca. Nossa! Além da inveja, ainda nós encontramos um racismo no processo. É complicado, a gente, e por isso que a evolução nos traz isso. Porque, olha só, até a maneira de nós conversarmos hoje, a gente tem que se atentar, a gente tem que aprender a conversar. E sem aquele romantismo de tipo assim, 30 anos atrás a gente falava tantas coisas, a gente colocava apelido no outro e tudo mais, e era tudo legal. Olha, nos atentamos à evolução. Temos que aprender a conversar. Precisamos aprender a conviver. Mas a pessoa que recebeu o apelido lá, ela não achava ruim, não. Aí o cara que recebeu o apelido, a moça que recebeu o apelido, é mesmo, há 40 anos atrás eu tinha esse apelido e isso não me atrapalhou na minha vida. Você está lembrando, é porque se não é lembrança somente, é trauma. A gente tem que aprender a conversar. Por isso que a gente está constantemente, principalmente nos períodos atuais, tendo que, sim, reeducar o dom da palavra. Reeducar o dom da palavra. Já viu algum momento, em alguma das entrevistas do Chico Xavier, ele balbuciar anedotas, piadas de segunda, terceiras, quartas intenções? Não. Já viu Divaldo? Não. Já assistiram ou já viram em algum momento Haroldo Dutra, em um dos seus vídeos, alguma das suas coisas, soltar aí algumas palavras de cunho preconceituoso? Não. Nas nossas vivências humanas, vamos lá, Eurípides Marini, que a gente está falando pessoas que se encontram em mídias, em vídeos, que podem ser, de repente, não contextualizar a vivência deles no dia a dia. Eurípides Marini. Eu particularmente, assim, que não somente no centro, mas também dentro da casa lá da minha avó, né, onde também ele morava. Não tinha esse tipo de falas. E mesmo que durante uma encarnação,
que nós ainda caímos nas nossas próprias armadilhas e em algumas invigilâncias, eu não vi e não ouvi uma casa de palavrões, um ambiente, principalmente vindo de Eurípides Marini, de piadas preconceituosas e tão poucas que feririam pessoas. É interessante ver isso, porque dentro da casa da minha avó, não era um âmbito plenamente religioso 24 horas. Era uma convivência social e humana que estava ali. E dá a impressão que só se conversava sobre religião ali. Não, mas se conversava-se umas boas conversas, conversas salutares, conversas que não ferem, conversas que não julgam. Então, isso é importante. E por isso que nós temos que buscar isso. Essa reeducação. Ou educação espiritual. É nisso que Jesus também nos orientou a respeito da vigilância. E por vezes a gente titubeia tanto, e eu falo a humanidade, a gente titubeia tanto, a gente melindra tanto, que no momento de invigilância, você corre o risco de ser ludibriado. E olha, ser ludibriado por você mesmo. Então nos atentemos. Repara que no final dessa fala aqui, na onde Emmanuel fala, perfeito, você faz parte de um movimento religioso, você aprende, você sabe que você é um abençoado divino, você estuda, mas você ainda acha que você é o único ou a sua comunidade religiosa vai ser a única a ser salva. E aí, Emmanuel continua. Crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais, ou seja, o dono da verdade. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se, que foi aquilo que nós estamos estudando aqui hoje. Essas pessoas que palestram, que oram, que são líderes dentro de uma segmentação religiosa, Emmanuel fala para tomar cuidado. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Por vezes é possível ver, através de notícias e tudo mais, algumas realidades. E por vezes, grupos religiosos que são levados por ideais de um líder que fazem até mesmo vir a cometer atrocidades. Lembremos que uma boa parte de guerras que nós já tivemos na existência terrena, elas partiram de grupos religiosos. E basta dizer que a questão lá da Idade Média, da Guerra dos 1000 Anos, né? A Idade Média, a idade chamada a Idade das Trevas, contextualizava-se religião ali dentro. Imagine-se bem, e é motivo de estudo, no momento e no período da Inquisição, aonde que se colocava na cabeça de fiéis que era necessário exterminar irmãos e irmãs acusados de fazer atrocidades religiosas. Olha como que nós precisamos acautelar-vos de ideias egoísticas, orgulhosas, discriminatórias e segregadoras. Nos atentemos com relação a isso.
Não é qualquer ambiente que, por exemplo, nós que estudamos a doutrina espírita podemos falar. Não é qualquer momento. Mas, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção dentro da própria doutrina espírita, e por isso que nós precisamos nos atentar, com relação a alguns estudos e até mesmo os direcionamentos e norteamentos de ideias que não comprazem com o cristianismo. Então, nós não estamos falando de detentor da verdade. A gente está falando da vigilância que nós temos que ter dentro dos comportamentos humanos que nós podemos agir. Toda ideia opera fermentações mentais. Ideia lançada é sintonia. Ideia lançada. Se você sintoniza com as ideias, mesmo que equivocadas, é aqui que é o convite de tomar cuidado. É aqui o convite de acautelar-vos. É a questão da vigilância. É a questão da reforma íntima. Nossa, eu gosto tanto de fazer essa coisa errada. Mas vamos ter que mudar aos pouquinhos. Vamos ter que mudar aos pouquinhos. Principalmente no campo moral. Vai ter que reformar intimamente. E o que me faz reformar intimamente? Ser um espírito melhor. Ser um espírito que contribua mais. Ser um espírito que ali nasça ou procure nascer verdadeiro amor ao próximo. E o que eu ganho com isso? Aí que está a palavra. O que eu ganho com isso? Aí que entra o orgulho de novo. Aí que entra o egoísmo de novo. O que eu ganho? Nós temos que preocupar o que ganha a humanidade. Quando todos se esforçam em ser melhores. E o que ganha não é materialmente. Não é o que se promete. Não é o que se promete na vida terrena. Ó, venha que você vai ser uma pessoa muito rica, uma pessoa de muitos bens. Não. Jesus falou que a verdadeira riqueza, ela não é a material. E olha só, ele ainda fala, ó, o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus disse que meu reino não é deste mundo? Porque ainda no planeta, o que reina é a soberanidade material. Meu reino é de outro mundo. De um mundo celeste. De um mundo que o materialismo está extinto. Um mundo que só os sentimentos bons já está contido no espírito. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, que é uma outra coisa que a gente sempre estuda. Repara que quando nós realizamos o Pai Nosso, né? Mas no final do Pai Nosso, a gente pede para nos livrar do mal. E não é só o mal que nos cerca, é o mal que eu tenho dentro do coração. Mas vamos nos atentar num primeiro momento da seguinte: livrar do mal. E não está pedindo para eliminar o mal, para destruir o mal. Sabe por quê? Porque como os próprios fariseus foram para Cristo, a maldade que ainda reina no mundo, na verdade, ele é um combustível para nós estarmos melhorando. Ele é um combustível para nós estarmos melhorando. Quando no próprio Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou a pedir para livrar do mal, ele não pede a extinção do mal. Até porque o mal, né, que está no coração das pessoas, ele vai ser extinto dentro do coração das pessoas. E não é que não vai deixar de existir. Porque sempre vai ter, em algum momento, em algum lugar, em algum grupo, a maldade. Mas que essa maldade sirva de exemplo para nós, como os próprios fariseus serviu de exemplo para Cristo, trazer a verdade, trazer o testemunho, trazer a necessidade da mudança, trazer a reforma íntima. Reformarmos intimamente. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus,
mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Então não é para eliminar, não é para extinguir, é para ficar atento, é para se tornar um coerente espiritual. Por isso nós vivemos no mundo hoje, na onde as notícias falsas, né, as chamadas fake news, elas imperam tanto. Porque eu começo a acreditar numa coisa que eu quero acreditar, mesmo que não tenha uma fonte verdadeira. Então, olha a movimentação. E aí você pega aquilo como verdade e você vai passando. E como aquela brincadeira que a gente fazia, principalmente na época de infância, né, do telefone sem fio, cada passada é um caso diferente. E aí vai se acreditando e vai se proliferando. Por isso a questão de nós tomarmos cuidado realmente. Tomarmos cuidado. Ficarmos atentos aos nossos passos. Aí Emmanuel traz da seguinte maneira o último parágrafo. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumulto, e sim usando a cautela da antiga recomendação da vigilância. Vigiemos. Vigiemos o que somos ou o que estamos. Porque nós estamos aqui para evoluir. Nos foi dado mais uma oportunidade da reencarnação, a oportunidade de uma nova existência, a oportunidade de hoje nós sermos melhores do que ontem, e melhor do que uma semana atrás, e melhor do que 10 anos atrás. E quantos tempo ainda que estarei na Terra? Recomendação do Cristo também. Vamos procurar mudar. Enquanto estamos aqui ainda numa encarnação. Procuremos mudar. Recomendação do Cristo. Regozijai. Perdoai com o irmão, uma irmã, enquanto ainda está a tempo com ele aqui na terra. Reconciliai. Conselho do Cristo. Ensinamento do Cristo. E aí? Nós vamos nos assemelharmos aos fariseus, ou até mesmo segui-los, ou nós vamos, de mãos dadas ao Cristo, assumirmos nossos compromissos de mudança, assumirmos nossos compromissos de reforma íntima, e na onde haja ódio, vem o amor. Que na onde haja inveja, vem a solidariedade. Qual que é o nosso compromisso? Na onde haja maldade, que venha a bondade. Na onde está o nosso compromisso? Nosso compromisso, primeiramente, está com o nosso jeito de ser, está com a nossa realidade espiritual. E o compromisso de procurarmos melhorarmos cada vez mais. E, melhorando cada vez mais o nosso estado espiritual, contribuímos cada vez mais para a humanidade. Contribuímos cada vez mais para o nosso planeta, para com o nosso universo. E Deus, que nos criou, que nos acompanha, Ele está sempre conosco. E Ele está vendo os nossos esforços. Porque isso está sendo
anotado no nosso perispírito. Uma lição, assim, consideravelmente, que nos impacta muito. Porque nós temos, desde os primórdios estudos do cristianismo, as figurações dos fariseus. Notem que nós estamos nem falando de outros povos. Estamos falando dos fariseus. E a atuação deles perante aquela missão do Cristo. E o quanto que ele nos passa a vigilância e o cuidado que nós temos que ter com determinados ideais e norteamentos que recebemos durante a nossa estadia aqui no planeta Terra. Mas não se enganem, no plano espiritual também. O plano espiritual continua-se por vezes sintonias enganosas de sentimentos inferiores. Vamos ficar nos atentos em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer ambiente em que nós estivermos. E sim, como aqui mesmo disse, não pedimos para eliminar os fariseus, mas apenas que tomemos cuidados para melhorarmos espiritualmente. No próximo domingo, o nosso estudo vai ser do Livro dos Espíritos, e daqui 2 domingos, né? Daqui 2 semanas, a próxima lição do livro Vinha de Luz é a de número 55, Igreja Livre. Alguém quer comentar? Fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. E, como sempre, elevemos nossos pensamentos mais salutares possível. E dentro do nosso campo energético, dentro dos fluidos que emanamos, possamos direcionar, através da prece que o Fabiano fará já agora mesmo, de encerramento, direcionamentos nossos energias salutares para aqueles espíritos aqui encarnados que passam pelas enfermidades e doenças, que passam pelas dores. E essas dores não são somente físicas, são as dores mentais, são as dores de todos os tipos, são os sofrimentos, são as provas e expiações que, por vezes, pode parecer muito pesados, que essa prece seja direcionada a estes. E tenham força. Procuram sempre seguir em frente. Enfermos, doentes, estão nos hospitais, estão nas casas de acolhimento, estão na situação de rua, estão nos sofrimentos e a saúde mental comprometida dentro das casas, dentro dos ambientes de trabalho. Seja levado também aos espíritos que desencarnaram. Alguns destes nem sabem desse processo por essa passagem. Que eles possam despertar e ter a sabedoria do socorro espiritual. Seja levado àqueles também que estão ainda passando pelo sofrimento. Que carregaram o sofrimento terreno para o sofrimento do plano espiritual. Estão nas regiões inferiores. Que eles também possam procurar ter, despertar a humildade e a sabedoria de aceitar o auxílio espiritual. Já levado àqueles que estão nos hospitais espirituais, estão nos ambientes de recuperação espiritual, que seja um agradecimento também a essa prece, a toda a espiritualidade que atua incessantemente ao auxílio nosso, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito mentor, que nos acompanhe, nos intui aos bons caminhos. Um agradecimento a Jesus, um agradecimento a Deus. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós?
Faça sim, Angela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, Fabiano. Obrigado, Cristiane. Obrigado a todos os seus familiares, todos os seus vizinhos. Tivanete, Tia Marlene, Fabiana, Viviane, Mirella, Vitória, Rafaela, a toda a nossa comunidade, a toda a nossa humanidade, que essa prece seja direcionada em forma de agradecimento e de auxílio diário dentro dos nossos campos de ações benévolos. Muito obrigado. Se Deus quiser, domingo que vem, estamos juntos novamente aqui no estudo contínuo. Fiquem com Deus, um abençoado domingo e uma abençoada semana. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana. E até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, que assim seja. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana. Com Deus.